Ele começa e a gente depois termina aquilo que Deus tem para nós. Como ele já falou tudo, vamos direto para a palavra então. Deixa eu só dar boa noite para quem está aí pelo YouTube também. Nós temos a Rosa, o Manuel, a minha sogra, a Del, a Ruth Alves. A Ruth Alves eu sempre achei que fosse você, mas não é Alves, né? É Ruth Mara Maciel. Então é outra Ruth. É de São Paulo. É amiga sua, Dimas? Legal. A Lu Dona Del também. A Kelly está lá em Maringá. Ela falou que está um frio lá, pastor. Falei, já está acostumada com o calor de Ribeirão, agora ela vai ver o que é frio em Maringá. Deixa eu ver quem mais aqui. O Juninho também, o Cabe, com a Dani, o Elanã, que ontem fez aniversário. Aqui está a Flancer, a Silvia, o Adriano, Dimas, que estão aqui também, a Maria Elvira, a Dona Wanda com o Francisco. Deus abençoe, viu, Vandinha? Juntamente aí com o My Love. Deixa eu ver mais. A Silvana Galo, Rafael Silva, a Rita, a minha esposa, a Yasmin, com Rafa lá e a Elisa. O Wilson também, da Fonseca, o Roger, a Thalita e a Letícia. Acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, vocês me perdoem. Vamos lá, eu quero falar hoje um pouco sobre o Espírito Santo na nossa vida pessoal. E esse tema aqui foi uma amiga minha de Santa Cruz do Rio Pardo que mandou um devocional e que Deus falou muito comigo através dessa mensagem. E eu queria replicá-la aqui para os irmãos na intenção de que eu e você, na nossa vida pessoal, individual, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós temos perdido essa mensagem de que o cristão, ele deve viver no poder do Espírito Santo. Se nós nos afastarmos, se nós esfriarmos na fé, o Espírito Santo nos abandona, no sentido do fogo, daquele ardor dentro de nós, daquela chama acesa dentro de nós. E nós temos vivido os últimos dias, os finais de tempos. Hoje nós conversamos com o Rodrigo e a Fabiana, e ele lembrou de que Israel foi novamente um Estado organizado em 1948. E isso foi um grande sinal. Isso foi um grande sinal, porque a Bíblia fala que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam e sem que Jesus volte para buscar a sua noiva e a sua igreja. O salmista fala que o homem, ele vive de 70 anos, um pouquinho mais é enfado da carne. 1948 a 2021, quantos anos nós temos já? 73 anos. Então, o que eu vou trazer hoje é para que você viva uma vida intensa com Deus através do Espírito. Porque os dias são maus. A gente olha, tem dia que a gente tem esperança, tem dia que falta esperança. Mas Jesus está preparando a sua igreja. Nós, uma hora ou outra, nós vamos subir. Ou nós morreremos ou nós subiremos. E se nós estivermos com a chama do Espírito acesa dentro de nós subiremos com o Senhor. Nos encontraremos com Ele nos ares e viveremos com Ele por toda a eternidade, tá bom? Então, eu quero falar hoje desse Espírito Santo, desse poder na minha vida e na sua vida. Quando eu e você recebemos a Cristo em nossas vidas, nós nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Não foi isso que Jesus falou para Nicodemos? Que o homem precisava nascer de novo para ver o reino de Deus. Então, quando nós recebemos, aceitamos a Jesus, quando nós o recebemos como Senhor nas nossas vidas, nós nascemos de novo pelo Espírito Santo. Agora não é mais uma vida na carne, vivemos sim no corpo, mas em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito. A Bíblia também fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. O que acontece conosco? A velha natureza, ela deve ser deixada para trás. O que Paulo fala é que se eu estou em Cristo, eu tenho que me tornar uma nova criatura. O que eu fazia no passado, sem Cristo, no pecado, agora não. Agora eu estou vivendo uma nova vida em Cristo Jesus.
nasce uma nova natureza dentro de cada um de nós. E essa natureza que nasce dentro de cada um de nós é possível quando nós entregamos a nossa vida à ação do Espírito Santo de Deus. Se vocês puderem abrir agora em 2 Coríntios 5:17, eu vou meio que dar quase uma aula aqui para vocês sobre essa vida pessoal no Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16, não segunda. Segunda é o que eu acabei de ler para os irmãos. 1 Coríntios 3:16 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Irmãos, a gente precisa entender essa verdade de uma vez por todas. Deus não habita aqui nesse prédio. Deus não habita na nossa casa. Deus não habita em construções humanas. Deus habita dentro de cada um de nós. Ou deve habitar dentro de cada um de nós. O que Paulo está falando é exatamente isso. Ele fala: vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando a gente sai daquela porta para fora, a ideia que Deus quer transmitir a nós através dessa palavra é que o Espírito está dentro de nós. Ele não sai de mim quando eu saio da igreja. Ele está dentro de nós. Eu sou a habitação do Senhor. Por isso, irmãos, que a gente tem que entender de uma vez por todas que mesmo que as portas não se abram, Deus está dentro de nós. Mesmo que as coisas pareçam que estão um caos à nossa volta, Deus está trazendo paz ao nosso coração, porque Ele vive dentro de cada um de nós. Eu não preciso de pessoas, eu não preciso de gente, eu não preciso do governo, eu preciso do Espírito Santo habitando dentro de mim para que eu possa suportar as aflições e viver em santidade. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Eu e você somos moradas de Deus. Ele não habita mais em templos construídos por mãos humanas, mas Ele vive dentro de cada um de nós. E a pergunta é: você tem sido essa morada do Senhor? Você tem sido esse santuário onde Deus habita, onde Ele tem prazer em entrar e ficar? Ou você não tem sido essa morada do Espírito Santo? O Espírito habita, irmãos, num lugar onde está limpo. O Espírito habita num lugar onde está adornado, onde está preparado para que Ele possa entrar. Ninguém gosta, a maioria das pessoas não gosta de viver numa casa suja. Você gosta? A gente às vezes anda em alguns bairros aqui em Ribeirão, o tanto de sujeira, entulhos, lixo, sujeira mesmo que a gente produz, né? Esse lixo que a gente produz. Se nós ficamos incomodados com isso, imagina o Espírito Santo que é santo. Você tem preparado a sua vida, você tem se santificado para que você se torne essa morada de Deus através do Espírito? Nasce então essa nova natureza em nós que é habitada pelo Espírito. Só que tem um problema, irmãos. Ocorre algo, uma guerra dentro de cada um de nós. É uma guerra entre a carne e entre o Espírito. E agora eu quero que vocês abram em Gálatas capítulo de número 5. Eu vou falar rapidamente aqui o que acontece dentro de cada um de nós. Gálatas 5, versículo 16, ele fala assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A concupiscência, em algumas traduções, ele pode ser traduzido por desejos, vontades que estão dentro de cada um de nós. Então ele fala, olha, ande no Espírito e jamais satisfaçam os desejos da carne. E aí ele fala no versículo de número 17, ele diz assim, acompanhe comigo aí. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que Paulo está querendo dizer aqui
para mim, para você, no livro na carta que ele escreve aos Gálatas. Ele está dizendo, irmãos, que existe uma guerra dentro de cada um de nós. Ele está dizendo que eu e você, por vivermos nessa carne, nós enfrentamos uma grande batalha. A carne nossa, ela deseja o quê? As coisas que esse mundo nos dá. A carne deseja, e ele fala aqui, né, que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, írias, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria. Tudo isso é o que a carne produz. Todos esses desejos que estão em nós, eles permanecem em nós quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você concorda comigo? Você continua tendo desejo pecaminoso? Sim. Está dentro de nós. A gente tem que vencer todos os dias a idolatria, a inveja, a prostituição, as impurezas. A gente tem que resolver dentro de nós e vencer as discórdias, ciúmes, as brigas, iras. Quantas pessoas iradas que não conseguem controlar esse desejo pecaminoso da carne. Existe essa guerra, irmãos. E essa guerra está sendo travada entre a nossa carne e o nosso espírito e o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Agora, o que vai acontecer? Quem que vai vencer essa batalha? Essa é a grande pergunta da noite. Quem que vai vencer essa batalha? A carne ou o espírito? Quem que vai vencer? Dentro dessas forças, esse combate, quem que vence esse combate? Quem que vence essa batalha? Sabe do que vai depender? Daquilo que você tem se alimentado. Se eu alimento a carne, quem que vai vencer a batalha? A carne. Os desejos vão ser maiores do que o poder do Espírito habitando dentro de mim. Se eu me alimento das coisas de Deus, se eu tenho comunhão com Ele, se eu sou morada do Espírito, se eu tenho buscado através da oração, da consagração, da separação das coisas desse mundo, o que vai acontecer, irmãos? Eu vou vencer os desejos carnais. E aqui que está o grande segredo de viver uma vida vitoriosa, distante do pecado. Esse lema que nós pregamos, que está em cima aqui da minha cabeça, da minha pessoa, que é a santidade ao Senhor, é possível se eu me alimentar das coisas de Deus. Por que muita gente cede às tentações? Porque só se alimenta das coisas da carne. E quando eu falo de alimentar, irmãos, eu não estou dizendo de alimento físico, arroz, feijão, feijoada, eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou falando de nós nos enchermos das coisas que o mundo está nos dando, daquilo que ele está produzindo. Os conteúdos que chegam até a mim e chegam até você. Aquilo que eu gasto o tempo durante a minha semana, é isso que vai determinar se o espírito vence ou se a carne vence. Pastor Zé Roberto, hoje na escola dominical online que nós fizemos, ele falou sobre isso. Quantas pessoas dão desculpas de não terem comunhão com Deus? Desculpas, dizendo eu não tenho tempo. Será que a gente não tem tempo? Ou será que as nossas prioridades não têm sido a de estarmos com o Senhor? Porque a gente dá tempo para tudo, não tem? Não arruma tempo? Quando a gente quer tirar 10 dias, 20 dias, 30 dias de descanso, a gente não vai lá no patrão e fala, ó, preciso de uns dias aí, minhas festas estão vencidas. A gente dá um jeito, a gente faz uma forcinha. Se a gente quer viajar, se a gente quer comprar alguma coisa, a gente faz um sacrifício, as prioridades mudam e assim por diante. Buscar a Deus, irmãos, não é questão de tempo, é questão de prioridade. Eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso fazer as coisas da casa, eu posso fazer um monte de coisa. E eu posso também e devo ter a minha comunhão, o meu contato com o Senhor. E aí eu quero puxar a orelha de todos nós aqui. Será que nós temos nos alimentado do Espírito? Ou será que as coisas da carne têm dominado a nossa vida? Se eu tenho cedido às tentações, uma coisa está errada, é o alimento que eu estou colocando dentro de mim.
Por que que Esaú vendeu a primogenitura para Jacó? Alguém sabe por quê? Jacó chegou e ofereceu um prato de lentilha a Esaú. A gente conhece essa história. Só que Esaú estava onde, irmão? Vocês se lembram? Ele estava fazendo o quê? Caçando, estava trabalhando, estava trazendo sustento para a carne, para casa e para a carne também. Quando ele chega ali na sua casa depois da caça, normalmente depois de um dia de trabalho o homem tem o quê? Fome. Fica a dica, irmã. Prepara aí o alimento para o seu marido. Ele chegou, Jacó esperto, ele fez o quê? Meu irmão, olha, eu fiz uma lentilha e essa lentilha pode ser sua. Só que tem um porém. Você come essa lentilha, mas você doa para mim o seu direito de primogenitura, que era de Esaú e não dele, porque Esaú, eles são gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro do que Jacó. Por direito, ele era o primogênito. Jacó era tão esperto que ele grudou no calcanhar. A palavra Jacó quer dizer isso, sabia? Aquele que está agarrando no calcanhar, ou usurpador, enganador e assim por diante. O fato é, irmãos, que eu estou querendo exemplificar com essa história aqui, é que Esaú, ele não teve forças físicas e espirituais para falar, não, meu irmão, eu estou com fome, mas o direito de primogenitura é meu. Só que ele não teve força porque ele estava com o quê? Com fome. E quando a gente está com fome, pelo menos eu, tá, irmãos? Vocês, cada um é cada um. Mas quando a gente está com fome, qualquer comida é bem-vinda. Para mim é assim. Para vocês eu não sei. Para você também, Wellington? Um arrozinho, feijão, pipoca. Se tiver meio quilo de amendoim, vai embora, gente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque para quem está com fome, qualquer coisa serve. E é por isso que tem muita gente vivendo presa no pecado. Porque está com fome de Deus, e qualquer pratinho que o inimigo oferece, a pessoa come e se lambuza. A carne está brigando com o espírito. Se você anda distante de Deus, você se torna uma presa fácil para o adversário. Qualquer coisinha que ele te oferecer, você vai comer. Qualquer coisinha que ele der para você, você vai pegar. Sabe por quê? Porque você está vazio de Deus. O que eu mais temia na pandemia, e que a gente tem visto acontecer, é as pessoas se esfriarem na fé. A princípio, né, amor, era a parte de como a gente ia manter a igreja financeiramente falando. Mas eu vi que o problema não é dinheiro. O problema somos nós. O problema é que muitas pessoas acham que a igreja agora se tornou um ponto, né, que de vez em quando eu vou frequentar porque a gente está debaixo de uma pandemia. Só que muitos de nós não temos tido comunhão com Deus, que é o que eu estou pregando aqui. O Espírito já não habita em muitos corações. E aí o fato de não ter igreja agrava mais o que as pessoas estão vivendo aí fora. Não são poucos. O que tem se deixado levar pelas coisas da carne, não são poucos. Não são poucos. Porque a gente tem uma fome espiritual e essa fome não está sendo suprida com as coisas espirituais, mas sim com as coisas da carne. Tem pessoas que sabem, quando passou Big Brother, né, sabem o nome de todos os participantes, e que tem torcida e tem isso, tem aquilo, sabe de tudo. Sabe das séries que lançam, os capítulos que vão lançar. Sabe certinho, né? Não, eu estou no 10º capítulo da série. Agora no mês que vem lança mais 2, nossa, não vejo a hora de lançar. Só que a gente não sabe coisas essenciais da vida cristã, que é o que nos dá força para vencer as tentações desse mundo. Aí a queda vem, aí o fracasso vem. Porque a carne foi mais forte do que o Espírito que habita dentro de cada um de nós. E se eu estou vazio, irmãos, qualquer coisa me serve. Agora, se eu estou cheio, se eu estou alimentado,
O diabo ele vai tentar a minha vida, mas ele não vai conseguir vencer, porque eu estou alimentado. Lembra quando Jesus ele estava 40 dias e 40 noites no deserto? Ele estava de jejum e ele foi levado pelo deserto, para o deserto pelo Espírito Santo. E ali o diabo se apresenta a ele e ele faz 3 tipos de tentações. Ele fala para Jesus transformar pedras em pães. Ele fala para Jesus se jogar do monte, porque Deus falou que ia dar ordem aos anjos para nos amparar e nos socorrer. E depois ele fala, olha, se você se prostrar a mim, eu dou todos os reinos dessa terra a você. Por que Jesus venceu a tentação? Pergunta para a prova, professor Samuel. Por que Jesus venceu a tentação? Porque ele era Deus? O que vocês acham? Ali estava sendo provado o lado humano dele ou o lado divino dele? Humano. Porque o lado divino, Satanás sabia que não ia ter chance contra ele. E ele prova o lado humano. Jesus estava 40 dias sem comer, ele fala, transforma essa pedra em pães. Jesus tinha poder para fazer isso, irmãos? Sim. Ele multiplicou pães. Ele deu alimento para várias pessoas com 5 pães e 2 peixes. Jesus tem poder, ele ressuscitou a Lázaro, ele não vai conseguir transformar uma pedrinha em pão? Facinho. A grande questão é que Jesus vence a tentação no lado humano, porque ele estava cheio do poder de Deus na vida dele. Uma pessoa, irmãos, humanamente falando, 40 dias jejuando, ela não é a mesma daquele que não faz sequer um jejum. E muitos de nós caímos, e essa palavra é forte por causa disso, porque nós não estamos cheios da presença de Deus. Qualquer coisinha nos derruba. Uma mentira, uma lascívia, uma impureza, e assim por diante, tá? Eu vou resumir aqui para não ficar muito maçante. Se a gente deseja a vitória espiritual, nós precisamos buscar a santificação de Deus em nossas vidas, através do poder do Espírito Santo. A palavra santificação, ela tem a conotação, ou seja, ela significa que é estar separado, é ser colocado à parte de alguma coisa. E essa alguma coisa para nós é o mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou separado das coisas desse mundo. E quem está separado é zombado, é envergonhado, é caluniado e assim por diante. A grande questão é que nós conseguiremos essa santificação se a gente conseguir se separar das coisas desse mundo. Lembra do que eu falei? Quem vai vencer a carne ou o espírito vai depender daquilo que você coloca, daquilo que você se alimenta. A carne vence porque nós alimentamos mais a nossa carne. Nós somos chamados para ser santos. 1 Coríntios, capítulo de número 1, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Olha o que Paulo diz, ó. Vamos pegar do versículo 1 e o 2, por favor. 1 Coríntios 1. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e os irmãos Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Sabe o que Paulo está falando para a igreja de Corinto e para mim e para você essa noite? É que nós somos chamados, separados, para vivermos uma vida de santidade. Pastor, mas é impossível nesse mundo viver em santidade, ou em santificação, ou separados desse mundo. Concordo em parte. Se eu alimento minha carne, é impossível viver em santidade. Agora, se eu busco a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, eu vou viver em santidade. Eu vou conseguir vencer o pecado. Eu vou conseguir dizer não às tentações que assediam
desde a Manu e da Bia, que é mais nova, até os mais velhos. A tentação a todo momento está batendo na porta da nossa vida. Eu vou ceder ou não, dependendo se eu estou cheio ou não do poder de Deus na minha vida. E quem que faz essa obra de santificação em nós? Romanos capítulo 15, versículo 16. Vamos lá. Eu já estou quase caminhando aí para a conclusão da palavra. Mais uns minutinhos eu termino, prometo. Romanos capítulo de número 15. É o Espírito quem nos santifica. Deixa eu ver se está certo esse texto aqui. Vamos lá. 15:16, né? Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitáveis, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Aqui ele está dando a ideia da santificação na oferta e na vida da pessoa. Mas a gente sabe, irmãos, que a única maneira de nós sermos santos é pela ação do Espírito Santo. Não tem outra forma. Quando Paulo em Gálatas ele fala do poder que luta ali da carne e do Espírito, ele fala que quando nós temos a comunhão com o Espírito Santo, a gente produz que tipo de fruto? Do Espírito Santo. Por isso que a santificação é possível quando nós estamos enxertados na videira verdadeira e quando o Espírito de Deus está habitando dentro de cada um de nós. Fora disso, irmãos, não tem santificação. Se o Espírito Santo não agir, se o Espírito Santo não operar, se ele não convencer, se ele não nos alimentar do poder dele, da ação dele, nós não vamos conseguir vencer essa batalha. Por isso que tem muita gente que se frustra na caminhada cristã, porque ficam tentando resolver os pecados na força do braço. Querem vencer as tentações, querem vencer os vícios, as paixões no poder do braço. E nós não conseguimos. Porque nós habitamos numa carne pecaminosa que foi contaminada com o pecado de Adão e Eva no paraíso. Pega uma criança, irmãos, uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, coloca ela num grupo de outras crianças e dá 10, 15, 20 minutos, o que vai acontecer com elas? O pastor tem um pouquinho de netos lá, né? Um dá tapa no outro, morde o outro. Por quê? Porque o pecado está dentro de cada um de nós. O que muda a nossa condição é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Irmãos, vocês concordam que Pedro era um cara meio brutão? Pedro era o toma lá da cá. Até ele receber o batismo do Espírito Santo, que está lá em Atos, capítulo de número 2, Pedrão resolvia tudo na força do braço. Ele cortou a orelha do soldado Malco. A hora que foram prender Jesus, ele sacou a espada, cortou a orelha de um soldado. Jesus falou assim: Pedro, menos. Não é para isso, não é para tanto. Se eu quisesse, eu mandava uma miríade de anjos aqui e acabava com tudo. Pedro era meio impetuoso. E agora Pedro com a ação do Espírito Santo na vida dele? No capítulo 3 de Atos, irmãos, Pedro com a ação do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele pega 3.000 pessoas, um pescador. E as pessoas diziam: o que a gente faz para ter isso aí que você está pregando? Vocês precisam ser batizados. Mais de 3.000 pessoas foram batizadas em um único dia. O que eu não vou fazer na minha vida inteira, Pedro fez em uma pregação dele. Por quê, irmãos? Porque sobre ele estava o poder do Espírito Santo. Quando Jesus se encontra com ele na praia e vai confrontar Pedro pelo pecado que ele cometeu, lembra que ele negou a Jesus 3 vezes? Jesus chega para ele e fala: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. 2 vezes, na 3ª vez ele fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Não é mais aquele Pedro impetuoso. Agora é um Pedro que está sobre a ação do Espírito Santo de Deus na vida dele. Um homem que foi cheio do Espírito Santo. Diz a palavra que as pessoas, sabendo que Pedro ia passar em algum lugar, o que ela fazia, pastor?
colocavam, se Pedro fosse passar aqui, nas laterais, eles colocavam roupas, colocavam as pessoas, na esperança, roupas não, gente, pessoas, desculpa, na esperança da sombra de Pedro, vou falar de novo, na esperança da sombra de Pedro, passar sobre a pessoa e curar a pessoa. Aí você fala, nossa, Pedrão era o cara, né? Não, era o poder do Espírito Santo de Deus que agia na vida dele. Hoje a gente coloca óleo, coloca a mão, faz tudo e às vezes não acontece, porque nós estamos vazios do poder de Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas. É o Espírito que santifica, e a santificação não é algo que eu recebo hoje e pronto, já estou, é igual a vacina, né? Eu tomo a vacina e já estou imunizado. Vamos tirar a máscara, vamos viver, que é isso que a gente precisa. Eu recebi a santificação, eu fui batizado com o poder do Espírito, eu agora sou uma nova criatura. O que eu devo fazer? Agora eu vou viver tudo que eu não vivi. É assim, irmãos? Não. A santificação é uma busca diária, constante. Tem pessoas aqui que precisam fazer a barba constantemente, né? Que tem algumas pessoas aqui que no trabalho elas precisam estar com o rostinho limpinho. E é tão legal isso, né? Quantos dias demora a sua barba para crescer, Ti? Uns 2 dias ou um dia? Uns 2 dias, né? E ela torna a crescer de novo, não é? O pecado é a mesma coisa. Eu venço hoje uma tentação, amanhã vai estar lá o capiroto, o meu desejo vai estar dentro de mim, não vai converter. É que nem você ensinar um jovem que ele tem que ter relação sexual só no casamento. É lindo eu falar isso para os jovens, mas eu sei, irmãos, que o tal dos hormônios, e vai fazer o que no corpo do jovem? A hora que passar um rapaz bonito, uma moça bonita. Aí não é o diabo, tá? É os hormônios. Vamos falar, nossa, que moça bonita. O diabo ele só coloca, ele só solta a mula, né? Era isso que o pastor, amigo nosso, falava, né? Está dentro de nós. Tem algum pai aqui que ensinou o filho a mentir? O pastor Zé Roberto deve ter feito isso, né, pastor? Você ensinou a Dani e a Lígia a mentirem? Já nasceu sabendo? Vê as crianças de hoje, não precisa ir longe. Existe uma natureza em nós, irmãos, que ela não se converte. A natureza não se converte. Por isso que Paulo fala que ele esmurrava o corpo dele. E é por isso que nós temos que entender de uma vez por todas, que eu só vou conseguir vencer isso se o poder do Espírito Santo estiver agindo em favor da minha vida, senão não vou vencer. E é diário, é constante. É igual barba que cresce. Eu corto hoje, a danada vem amanhã de novo. Por isso que cabeleireiro não passa fome. Porque você corta o cabelo, passa 15 dias, 20 dias o cabelo, de alguns, né, irmãos? O meu já não está tão assim. Ainda mais depois da Covid. Já era careca, agora parece que estou ficando mais. Enfim, irmãos, o que eu quero dizer é que é constante, é diário. A gente se alimenta todo dia. Eu gosto de ir, quando está podendo ir, você vai numa churrascaria, você come aquele churrasco, você fala, meu Deus, não vou comer nunca mais na minha vida. No outro dia o que acontece, pastor? De manhã, se tivesse outro churrasco, você comeria de novo. Porque é insaciável, e o pecado é a mesma coisa, é insaciável, irmãos. A gente tem que tomar cuidado. Vamos lá? Eu vou terminar aqui. No capítulo de número 2 de Atos, eu vou terminar aqui. Mas o que eu quero dizer é constante, irmãos, é uma luta diária. Eu tenho que buscar a santificação, através da permanência de Cristo em mim, através do poder da sua palavra. Nós precisamos disso. Essa semana eu vou me esforçar, tá, irmãos, para não esquecer. Todos os dias eu vou colocar um texto lá, porque a gente está falando sobre mordomia cristã na escola dominical. Eu vou colocar lá
5 versículos, 6 versículos, 10 versículos, para tentar te incentivar a buscar Deus logo pela manhã, na hora do almoço, a hora que der, para que o poder do Espírito dele esteja sobre a sua vida. Atos 2, de 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E olha o que diz no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu termino essa pregação de hoje falando que no dia de Pentecostes, nesse dia aqui onde o Espírito veio sobre a igreja, até então o Espírito Santo não estava agindo. Quando Jesus é assunto ao céu, ele é levado às alturas, ele dizia, né? Importa que eu vá para que o Espírito venha. O Espírito veio. E sabe o que aconteceu, irmãos? As pessoas ficaram cheias do poder do Espírito Santo. Quando eu era mais novo, eu achava que ser cheio do Espírito Santo era rolar na igreja, era somente orar em línguas. E depois eu entendi que não é só isso. Ser cheio do Espírito Santo, volta para o começo da mensagem, que é viver em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez em cada um de nós. Mas comece, irmãos, com o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas vidas. Vamos orar essa noite? O louvor vai chegar aqui, e eu quero orar por você. Talvez você esteja perdendo essa batalha entre a carne e o Espírito. Talvez alguns de nós já estamos cansados de não vencer o pecado, de não vencer as tentações. Irmãos, isso pode acontecer conosco, porque você luta e parece que você cai sempre nos mesmos erros. E é possível, estou dizendo essa noite, pela palavra, é possível você vencer. É possível você pedir perdão dos pecados que você tem cometido e falar: Senhor, hoje me dá poder do Teu Espírito para vencer. Me dá poder para não falar aquilo que já que vem à minha boca, maltratando as pessoas. Me dá poder para não falar palavrão, para não mentir. Dá-me poder, Senhor. Dá-me poder para vencer o mal que me assedia. Agora, Deus só vai te dar poder, irmão, se você buscar a presença dEle na sua vida. Ele só vai te dar poder se você orar. Ele vai te dar poder se você meditar na palavra. Ele vai te dar poder se você tiver comunhão com Ele. Porque toda boa dádiva vem dEle, não é de nós. O fulano de tal teve um bom berço, teve uma boa educação, sim. Mas para viver longe do pecado, irmãos, é só o poder do Espírito Santo de Deus agindo nos nossos corações. Não é o pai, não é a mãe, mas é o Espírito Santo. É Ele habitando em nós que vai fazer eu e você vencermos as tentações. É Ele habitando em nós que vai dar o senso de isso eu posso, isso eu não posso. É Ele que vai dar o discernimento para a gente saber que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. É Ele que vai fazer isso. E Ele só vai fazer isso se nós estivermos perto dEle, ou se Ele estiver habitando dentro de cada um de nós. Do contrário, irmãos, nós ouviremos a nossa carne. Do contrário, nós cederemos às tentações que o diabo impõe contra nós todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Que nessa noite você possa se abrir e falar: Deus, eu preciso da ação do Teu Espírito dentro de mim, dentro da minha vida, na minha mente, no meu coração. Eles vão cantar uma canção e depois a gente vai orar. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai.
e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Nessa luta, irmãos, nós só venceremos se nós formos guiados pelo Espírito Santo. Nós só venceremos essa luta se nós formos guiados pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar ao Senhor. Queria que você fizesse a sua oração, porque é Deus que conhece o seu coração, não sou eu. É Ele quem conhece a sua vida. É Ele quem sabe o momento que você está vivendo. É Ele quem conhece. É Ele quem sabe se você tem dado valor às coisas dEle ou não. Se você está cheio ou vazio dEle, é Ele quem sabe, não sou eu. Pai, a minha oração nessa noite é que o Senhor possa nos mostrar o quanto nós precisamos de Ti. Que o Senhor possa nos mostrar, ó Deus, aquilo que temos feito e tem desagradado ao Senhor. Nessa luta da carne contra o Espírito, nos mostre se nós temos vencido ou não. E se muitos de nós temos fracassado, que o Senhor nos encha novamente do Teu Espírito Santo. Nos encha novamente do poder, Senhor, que emana do Teu trono, o trono da graça, trono de misericórdia, trono de poder. Ó Deus, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos incomode, que o Senhor nos convença do pecado que temos praticado contra Ti. Tira de nós, Senhor Deus, toda a frieza. Tira de nós, ó Deus, aquilo que nos afasta de Ti. Ah, Deus, que o Senhor nos leve para perto da Tua presença, que novamente sejamos moradas do Teu Espírito Santo. Que nós possamos limpar as nossas vidas, lavar as nossas vestes com o sangue de Jesus Cristo, sangue carmesim, sangue puro do Senhor Jesus. Que nessa noite o Senhor possa perdoar os nossos pecados e fazer morada dentro de cada um de nós. Nós queremos ser morada do Senhor, nós queremos ser habitação do Senhor, Pai. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar limpos, puros, santificados, ó Deus. Faz isso em nós. Essa obra é Tua, Senhor, não é nossa. Como as pessoas estavam ali e o Teu Espírito veio sobre aquele lugar, faça o mesmo essa noite, Pai. Vem aqui sobre a nossa igreja, sobre as pessoas que estão em casa assistindo essa mensagem, que estão participando desse culto. Vem com o sopro do Teu Espírito, Deus, e repouse sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Porque assim, ó Deus, nós conseguiremos vencer o pecado, assim conseguiremos vencer as tentações da nossa carne, assim conseguiremos viver em santificação, separados, afastados das coisas que esse mundo nos oferece. Ó Deus, prepara a Tua igreja, prepara a Tua noiva, Senhor, e que possamos viver em novidade de vida a cada dia com o Senhor. Hoje, amanhã, até o dia que o Senhor nos chamará, ou pela morte, ou pela volta do Teu Filho Jesus.
Capacita a tua igreja, Senhor. Abençoe cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Que a gente possa vencer as tentações no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Pare de lutar com a sua força, lute no poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Tem bastante, graças a Deus, tem bastante gente aqui pedindo, agradecendo. Nós temos aí a Rosa agradecendo pelas bênçãos recebidas. A Dona Del também, a gente vai orar por isso. Por nós pastores, comemorando hoje o dia do pastor, eu e o pastor Zé Roberto e tantos outros irmãos. A Ruth Alves pede oração pela vida dela, pela família, por libertação e cura. A Rosa pede oração pela família dela, a família dos pastores e todos os que estão trabalhando na área da saúde, proteção à população também do mundo. A Kelly está assistindo a gente lá também, deixa eu ver quem mais. O Adriano pede oração pela irmã Rita, é isso? Ah, tá. A Rita pede oração, né, Rita? Pelo irmão dela, Manuel, que ele infartou, é isso? Ele infartou, irmão da Rita, e a gente quer orar para que Deus toque na vida do Manuel. O Dimas pede oração por cura e libertação pela mãe, pelo Alexandre, Raul, Edivaldo, Valdir, Max, Aparecida, Osvaldo, Marcos, Aneuza, Lucinha, pelos empresários e pela vida dele. Deixa eu ver quem mais. A Wanda dá parabéns aqui para mim, o pastor Zé Roberto, agradece a Deus pelas nossas vidas e pelas nossas esposas. A Silvana pede oração pelo pai dela, que vai passar por um procedimento cirúrgico amanhã. Não estava sabendo, mas nós vamos pedir. A Ruth também pede por você. A netinha dela nasceu, Lavínia. Olha, estou bom de memória. Lavínia nasceu ontem ou hoje? Nasceu nessa madrugada. Vamos orar pela nova vovó e pela netinha, que ela tenha saúde e seja uma mulher de Deus, viu, Ruth? É o nosso desejo. Deixa eu ver quem mais aqui. Ora então pelo pai da Silvana, pela amiga dela, esposa ali do Tony, que faleceu hoje à tarde. Pelo esposo Tony, né? Eu acho que é isso. A Rita também pede oração pela família, pelo Iago, a Ana Júlia, pelo Nádio e os irmãos da igreja, os que estão enfermos, e a nós pastores. A Yasmin pede oração pela vida dela e pela família. A Ana pede oração, minha esposa, pela Giselda, né, que perdeu o irmão dela. O irmão da Gi, acho que faleceu de quarta para quinta, alguma coisa assim. E diz que os pais da Giselda estão muito ruim assim. Um pai perder o filho não deve ser fácil. Então vamos orar por eles para que Deus sustente. Lembrando da família do pastor Fabiano também. Nós decidimos na junta que nós vamos ajudar financeiramente 3 meses a família do pastor. Continue ajudando a gente, irmãos. A gente não faz por nós. A junta, tudo que a gente tem aprovado, a gente faz no temor de Deus. E de primeira, de bate pronto, a gente aprovou de ofertar 3 meses para a Sônia, que é a viúva do Fabiano, do pastor, e para as filhas ali, pelo menos para esses 3 meses, dar uma alavancada. Resolver as coisas não é fácil para quem perdeu, então a gente precisa ajudar e orar por eles. A Gilmara também, uma conhecida da Ana, que perdeu o bebezinho dela de 6 meses. Ele tinha síndrome de Down, é isso, amor? E teve um problema no coração, ele era cardiopata, e acabou falecendo com 6 meses. Então essa mãe está arrasada, essa Gilmara, vamos orar por ela também. O Roger, pela família dele, o Ian, a Sandra, a Rita, deixa eu ver quem mais, está acabando aqui. A Maria Elvira pede oração por ela, pelo Luiz, por nós. Ela falou, pastor Fernando, eles estão em união com a gente. Olha, lá de Ilha Comprida, glória a Deus, Maria Elvira, lá de Ilha Comprida, acompanhando nosso culto aqui. O Nádio pede oração pela dona Neuza e a todos que estão aí internados em CTIs, UTIs e assim por diante. E o Júnior Ocado pede oração pela igreja, pela família e pelo Antônio Serra e a esposa que está com Covid.
O Rafael Galo pede oração por ele, pela família, e agradece por tudo que Deus tem feito. Fique de pé, nós vamos encerrar o culto orando da melhor forma, se colocando diante do nosso Deus. Você tem também um pedido de oração? Dá um sinalzinho com a mão. Amém. Nós vamos orar por cada um de vocês, na esperança de que Deus possa ouvir, viu, Tiagão? Nosso guitarrista. Vamos orar então, irmãos. Curve a sua cabeça um pouquinho. Você que está aí na sua casa também, eleve o seu pensamento no Senhor e vamos, em concordância, ligar as coisas aqui na terra para ser ligado também no céu. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em oração nesse momento. Queremos apresentar todos esses pedidos que foram colocados diante de Ti. As pessoas que estão aqui na igreja, que levantaram as suas mãos, as pessoas que estão em casa, que fizeram aqui os seus pedidos, pela vida, pelos seus familiares, amigos, pessoas, ó Deus, que estão sofrendo à nossa volta, pessoas que estão passando por dificuldades físicas, materiais, financeiras, pessoas que estão passando, ó Deus, por enfermidades, pessoas que perderam os seus empregos, pessoas que perderam seus entes queridos também, essa amiga da Ana, essa amiga da Silvana e do Nani, a família do pastor Fabiano, Senhor, o irmão da Gisele também que acabou falecendo. Tem misericórdia dos familiares dessas pessoas, tem misericórdia, Deus, de tantos outros que estão deixando crianças órfãos, estão deixando, ó Deus, pais sem os seus filhos. Tem misericórdia, Senhor. Nós sabemos que os tempos são difíceis, mas o Senhor é o nosso Deus, e a nossa esperança está em Ti, Jesus. Que o Senhor possa socorrer a cada um de nós, curando, libertando, restaurando vidas, famílias, dando ânimo, ó Deus, para aqueles que estão desanimados, fortalecendo aquele que está caído, Senhor, dando saúde àquele que está enfermo, dando condições físicas e financeiras àqueles que precisam. Pai, em que toda obra do mal seja destruída na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Senhor, que o Senhor possa estar mandando, enviando a Tua bênção em favor de cada um de nós, Pai. Ora por mim também, pelo pastor Zé Roberto, que tem suprido as demandas das famílias, das pessoas. Sustenta a minha vida, da minha esposa, da Ana, sustenta a vida agradecidos por aquilo que o Senhor tem feito, pela provisão do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Precisava desligar o microfone, né, meu amor? Oração. Na hora da oração. Paz, boa noite, igreja. Amém. Boa noite a todos que estão nos vendo pelo YouTube. Como o pastor já comentou aqui, hoje é dia dos pastores. E nós, da Igreja Nazarenos, gostaria de fazer uma homenagem para os nossos pastores. Queria pedir para o pastor Zé Roberto subir aqui, por gentileza. Vou pedir para a Manuela subir aqui, que ela vai ler um texto para vocês. Pastor, pode ficar do lado da pastor Fernando. Para os pastores, no segundo domingo de junho, dia do pastor. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. 3 João 1:2. Acróstico do pastor.
pastor, pacientes na maioria das vezes, amorosos em todo tempo, sábios pelo mover do Espírito Santo, tolerantes com a graça de Deus, obstinados, seguindo o Senhor, racional no falar. São muitas qualidades dos nossos pastores. Por exemplo, em todo tempo. Mas muitos se esquecem de respeitá-los como sendo carne, pelos, pele sobre músculos e ossos. Antes de pastor, eles são José Roberto e Fernando Tonello, filhos, irmãos, esposos, pais, amigos, e muitos merecem respeito. Precisam de um ombro amigo, de descanso e muita oração. Irmão, que possamos nos lembrar dessas palavras em todo o tempo. Oremos sem cessar por estes homens escolhidos de Deus e suas famílias. Pastores amados, em nome de toda a igreja, sintam-se abraçados, amados e fortalecidos. Saibam que são joias raras e preciosas nas mãos do nosso Senhor. Nós, a Igreja Nazarena Central dos Campos Elísio, amamos vocês e suas famílias. Conte com nossas orações em todo o tempo. Amém. Gostaria de pedir para os irmãos da junta subir aqui, por gentileza. Os irmãos da junta podem vir, por gentileza. Estou falando baixo? Tá bom. Gostaria de chamar o irmão Samuel para orar aqui para os nossos pastores. Vou falar mais firme, que aí fica... Gostaria de chamar a Ana, a esposa do pastor, para vir aqui na frente, por gentileza. Não, a Ana não? Amém. Estenda suas mãos para cá. Como igreja, nós queremos abençoar nossos pastores. Ó Pai, nós colocamos a vida do pastor Fernando, pastor Zé Roberto, diante do Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, segundo a Tua palavra, diz que é um ministério muito excelente, ó Pai, esse do pastorado, ó Pai. Aquele que almeja o episcopado, ó Pai, grande obra almeja. Há uma grande responsabilidade e privilégio, ó Pai, também de estar nesse ministério, ó Pai. Ó Deus, como eles têm nos ensinado, ó Pai, pela manhã, na escola bíblica também, ó Pai, importa que os homens nos vejam como ministros de Cristo, ó Pai. Além de ser chamados pelo Senhor, ó Pai, nesta noite se confirma a palavra que os homens também os vejam como ministros, ó Pai. Diante de tudo isso, ó Pai, diante de toda essa responsabilidade, desse chamado, nós pedimos que a Tua mão esteja sobre eles, sustentando, ó Pai, a sua casa, a sua família, ó Pai, sua vida, ó Pai, também emocional, espiritual, psicológica, ó Pai, como foi lido aqui, ó Pai, pela Manu, que antes de serem pastores, eles são homens e precisam da Tua bênção, precisam do Teu sustento, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, e como a Tua palavra diz, importa que eles sejam encontrados fiéis ao final de tudo isso, ó Pai. Então, dá graça, dá sabedoria, abre os caminhos para eles, ó Pai, para chegar no final desse ministério e ser encontrado fiel diante do Senhor. E junto com eles, ó Pai, a Tua igreja possa adentrar nos céus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos pela vida deles, ó Pai, pela casa deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amor, por favor, entrega A gente trouxe os presentes para o pastor Fernando, pastor José Roberto, da nós da igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Ó, mais presente, esse aqui eu já não sabia, não, esse aí é novo. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Pastor, vou deixar você fazer a oração final. Peço desculpa por ter interrompido. Por ser, tá bom. E depois gostaria que o senhor descesse, senhor pastor Zé Roberto, para receber os abraços e cumprimento dos irmãos. Amém. Obrigado, Adri. Obrigado, viu, Senhor? Amém. Amém. Obrigado, viu?
também. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigadão, viu? Amém. Amém, gente. Obrigado, viu? Eu fiquei nervoso, eu falei, mas será que vai dar problema no som? Já deu no computador, já deu, eu falei, é hoje. Eu emendo mesmo. É verdade, meu amor. Você só me conhece há 16 anos, só isso. Por isso que ela cortou, porque a gente não para, né? Só a Covid me parou, irmãos. Alguns dias ainda, né? Eu estou aqui, vamos embora. Eu quero agradecer à igreja, em nome aqui meu, da Ana. Eu estou há 8 anos aqui já. O pastor Zé já está há muito mais anos do que eu. E a gente tem sentido o cuidado de Deus, de vocês, para com as nossas vidas. Vocês me sustentam, me ajudam nas questões de saúde, financeira. E eu sou grato a Deus por isso. Eu agradeço a Deus a junta que em todo momento tem ficado do meu lado. A gente tem discordâncias como qualquer família, mas a gente, quando é para fazer coisa para o reino, a gente tem se unido. E eu agradeço ao Senhor, viu, pastor? O pastor Zé Roberto é um homem temente a Deus, bom conselheiro, bom pai, bom marido, bom avô, e ele é um bom amigo meu. O Zé faz coisas que eu não faço, viu, gente? Por isso que ele é pastor auxiliar. Ele liga, ele tem, esse cuidado com as senhorinhas da igreja, com outras pessoas. Eu sou mais falho em ligação. Às vezes eu mando mensagem, vamos tocando o barco. O pastor não, ele já é de ligar, de dar uma atenção maior, mas cada um é de um jeito. E eu agradeço a Deus porque o Senhor me completa, me ajuda nessas áreas que eu sou um pouquinho mais falho. Mas uma coisa vocês não podem dizer, que eu amo todos vocês. Amo todos vocês. A coisa que a gente mais sente, irmãos, quando uma pessoa sai, quando uma família nos deixa, são os dramas que os pastores enfrentam. Mas eu louvo a Deus pela igreja a qual eu já sou pastor há 8 anos. E que Deus nos dê vida e saúde para continuar, tá bom? Fique de pé, nós vamos encerrar o culto. Obrigado pelos presentes, pelas palavras. A Manu, que é uma corajosa, ela enfrenta mesmo. E aos irmãos que estão aqui e os que estão em casa também. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo carinho da igreja, da família, dos amigos, de tantas pessoas, ó Deus, que respeitam o nosso trabalho pastoral, que primeiramente entende que nós somos seres humanos, que a gente chora, tem dor, muitas vezes as nossas lágrimas não aparecem na frente das pessoas, mas somos seres humanos e dependemos totalmente de Ti. Obrigado pela igreja que eu pastoreio, por cada família, por cada vida, e obrigado por 14 anos, ó Deus, estar servindo ao Senhor nesse ministério. Eu sei que o Senhor me chamou para isso, e é pela graça que eu estou aqui, juntamente com meu amigo pastor Zé Roberto, pela junta, pelas famílias. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todo sempre. Amém. Se vocês puderem ficar aqui, o Nani vai encerrar ali. Deus abençoe a turma do YouTube. A gente quer dar pelo menos um soquinho na sua mão. Vamos fazer uma fila aqui e a gente despede dos irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.